Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade às operações com números decimais, vendo agora divisão com decimais. Na aula passada, nós tínhamos visto divisão, onde o resultado dava decimal. Agora, nós vamos ver como fazer para dividir quando nós temos dois números decimais. Então, a primeira coisa, vocês já aprenderam em séries anteriores, por isso que eu vou apenas revisar a regra. Divisão com números decimais, igualar as casas após a vírgula nos dois números. Isso é a primeira coisa que nós temos que fazer. Então, a gente vai analisar o número e verificar a quantidade de casas após a vírgula. Elas têm que ser iguais. Segundo, vamos cortar as vírgulas. Isso mesmo. Terceiro, vamos armar o cálculo e dividir normalmente. Então, aqui, esse primeiro exemplo. Efetue as divisões. Efetuar quer dizer calcule. 5,28 dividido por 2,4. A primeira coisa que você deve observar é que o 5,28 ele tem duas casas após a vírgula. E o 2,4 tem uma. Então, você deve fazer 5,28 dividido por 2,4, igualando a quantidade de casas. Se aqui tem duas, aqui eu vou colocar duas também. Igualou as casas, você vai cortar a vírgula, ignora, você não tem mais vírgula. E você vai trabalhar com números normais, números naturais. Então, você vai colocar 528 dividido por 240. Agora, gente, tabuada é fundamental, tá? E outra coisa, a escrita, a organização, não faça muito pequenininho os números, faz eles com uma certa separação, tá? Escreve redondinho para você não se atrapalhar. Então vamos ao início. 528 dividido por 240, quantas vezes vai dar? A nossa tabuada é a tabuada do 2 e o início é o 5. Então, nós vamos pegar o todo para dividir pelo todo. 528 para dividir por 240. O facilitador de cálculo é a tabuada do 2. E quanto daria 5 na tabuada do 2? Daria apenas duas vezes, porque 2 vezes 3 já dá 6, certo? Então, daria duas vezes. E quanto é 240 vezes 2? O dobro. Fácil, né? 480. Então, você posiciona aqui 480. Menos. Subtrai. 8 menos 0, 8. 2 não dá para tirar 8, pede emprestado. E o 5 fica valendo 4. 12 menos 8, 4. 4 menos 4, 0. Restou 48. Só que nós estamos trabalhando com números decimais, nós queremos continuar o cálculo. Para continuar o cálculo, você coloca uma vírgula aqui e acrescenta um 0 no resto. Então, uma vírgula no quociente, que é o resultado da divisão, e um 0 no resto. Continua dividindo. 480 para dividir por 240. Dá 2, né, gente? Isso aqui a gente já fez. Quanto é 240 vezes 2? Também sabemos que é 480. E nesse caso, vai zerar porque deu o mesmo valor. Zerou. Então, 5,28 dividido por 2,4, o resultado é 2,2. Ou seja, um número decimal exato. Ok? Vamos dar continuidade agora com este outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu tenho um número decimal com 3 casas após a vírgula. E tenho um número natural. O que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Primeiro igualar as casas após a vírgula. Mas se esse número natural não tem vírgula, qualquer número é considerado vírgula zero. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 3,768 dividido por 4 e você vai acrescentar uma vírgula. E quantas casas? 3. Igual. 1, 2, 3. E como que a gente iguala? Colocando zeros. Feito
isso, você vai, segundo passo, cortar as vírgulas. Então, corta essa vírgula e corta essa. E terceiro passo, armar o cálculo e dividir normalmente. Então, vem aqui, pega 3.768 e divide por 4.000. E atenção, não queira fazer 4.000 dividido por 3.768, porque a divisão não aceita a propriedade comutativa. Você não pode trocar a ordem, não pode. Então, você vai dividir isso mesmo. Mas como que você vai dividir 3.768 por 4.000 se ele é menor? Você vai ter que responder. Quanto que é 3.768 dividido por 4.000? Não dá nenhuma vez. E qual é o número que representa nenhuma? Zero. Então, você coloca zero, e aí você põe uma vírgula e acrescenta um zero aqui. Agora, você fica com 37.680 para dividir por 4.000. Agora, você consegue. Então, você vai pegar 37.680 para dividir por 4.000. Pensa, o seu facilitador de cálculo é a tabuada do 4. E o facilitador de cálculo aqui do dividendo é o 37. Então, 37 na tabuada do 4 dá quanto? 9, porque 9 vezes 4 é 36. Então, nós vamos ver que vai dar 9 e vamos ter que trabalhar com o todo. 4.000 vezes 9, porque isso só é facilitador de cálculo. 4.000 vezes 9 dá 36.000. Então, você coloca aqui 36.000, tá? Você está falando com 4.000. 0 menos 0, 0. 8 menos 0, 8. 6 menos 0, 6. 7 menos 6, 1. E 3 menos 3, 0. Restou 1.680, que tem que ser menor que 4.000, e é. Então, o que a gente faz? Queremos continuar. Se nós queremos continuar, nós vamos acrescentar um zero aqui no resto, porque nós não temos número para baixar. Como você já pôs a vírgula, isso é permitido. O que você faz agora? Você pega 16.800 para dividir por 4.000. Lembrando que o facilitador de cálculo é a tabuada do 4 e o 16 é que facilita o cálculo para você. 16 na tabuada do 4 dá quanto? 4. Então, você vai pôr aqui 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Mas só que você lembra, você está falando com 4.000. 4.000 vezes 4 dá 16.000. E você coloca isso aqui. E subtrai. 0 menos 0 é 0, dá 0. 8 menos 0 dá 8. E 6 menos 6, 0. E 1 menos 1, 0. Você tem 800 e ainda quer continuar. O que você faz? Acrescenta um 0 aqui. 8.000 dividido por 4.000, ficou fácil, né, gente? 2.000. 4.000, aliás, 2, perdão. 4.000 vezes 2 vai dar 8.000. Subtrai. Agora, você vai zerar. Por quê? 8.000 menos 8.000 vai dar 0. E também este resultado deu exato, ou seja, 0,942, que é um decimal exato. Então, eu digo que o resultado dessa divisão é 0,942. Lembrem sempre de chamar a atenção da resposta de vocês, tá bom? 0,942 ou, leitura correta, 942 milésimo, que é um decimal exato. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo tem 3,25 para dividir por 0,25. Esse aqui, se você for olhar, tem duas casas aqui e tem duas casas aqui. Então, ele já está pronto. Só que você não esquece que tem que cancelar a vírgula. Você corta a vírgula e arma o cálculo sem a vírgula. 325 dividido por 0,25. Ops, 0,25? 0,25 não se usa, né, gente? Então, o que você vai fazer? Não vai considerar esse zero, porque a gente não diz 0,25. E você vai, eu prefiro reescrever. 325 dividido por 25, ok? Agora, vamos trabalhar normalmente. 32 para dividir por 25, que vai dar 1. 25 vezes 1, 25. 32 menos 25, tem que pedir emprestado aqui. Fica valendo 2. 12 menos 5, 7.
2 menos 2, 0. Baixa o 5. 75 para dividir por 25. Pensa, 25 com 25 dá 50. Com mais 25, 75. Então, vai dar 3 vezes. 25 vezes 3, 75. E vai zerar novamente. Isso deu novamente um cálculo exato. E deu quanto? 13. 13 não é decimal. Mas eu dividi decimal por decimal e deu em número natural? Sim, pode acontecer. Então, isso aqui é correto. Um decimal dividiu por outro decimal que deu um número inteiro, deu 13. 13 inteiros. Tranquilo, tá? A gente pode acontecer. Nem todo decimal tem que resultar em decimal. Vamos agora para um segundo exemplo. Esse segundo exemplo eu trouxe um probleminha, uma historinha, né? Porque todo problema é uma historinha. Olha o que aconteceu. No aniversário de Beatriz, ó Bia, suas 3 primas combinaram de comprar um presente e dividir igualmente o valor entre elas. O presente que elas compraram custou R$ 142,80. Qual o valor cada uma delas pagou pelo presente? Então elas fizeram uma vaquinha aí, né? E vão dividir o presente. O que elas vão fazer? Então, para nós sabermos quanto cabe para cada uma o pagamento, nós sabemos que são 3 primas e que o valor deu R$ 142,80. O que nós temos que fazer? 142,80 dividido por 3. Opa! Eu posso dividir do jeito que está? Nananina, não. Nós temos que igualar as casas. Então, eu vou ter que pôr uma vírgula aqui e acrescentar 2 zeros aqui. Olha só. 0, 0. 2 casas. Lembram que 0 no final do número não tem valor? Então, você pode cancelar esse com esse e trabalha só com uma casa. Tranquilo, tá? Lembra que você também tem que cortar as vírgulas antes de realizar a divisão. E agora monta o seu cálculo. Então, você vai ficar com 1.428 para dividir por, nós cortamos o 0, então vai ficar 30. Também fica fácil a tabuada do 3, certo? Nós estamos trabalhando com 30. A tabuada do 3 é o facilitador. Então, 14 não dá para dividir por 30, tem que pegar o 142. Facilitador de cálculo, tabuada do 3. Facilitador desse lado, 14. Quanto é 14 na tabuada do 3? 3 vezes 4, que dá 12, né? Porque vezes 5 já dá 15. Então, 4. Lembra que você está fazendo 30 vezes 4 e não 3 vezes 4. Para facilitar, 3 vezes 4 é 12. E 30 vezes 4? É só acrescentar um zero. Então, fica 120. Então, 120 posiciona número embaixo de número. Lembra de fazer a letra separadinha, um número grande. 2 menos 0, 2. 4 menos 2, 2. E 1 menos 1, 0. 22, ainda tenho o 8 para baixar. 228 para dividir por 30. Lembra que a tabuada é do 3 e o facilitador é o 22 aqui, tá? 22 na tabuada do 3 dá 7, porque 3 vezes 7 é 21. Então, 7. 3 vezes 7 é 21 e 30 vezes 7. 210 é só acrescentar um zero. Quanto é 8 menos 0? 8. 2 menos 1, 1. E 2 menos 2, 0. Não tenho mais número para baixar, mas eu quero continuar. O que eu devo fazer? Acrescento uma vírgula no quociente e um 0 aqui no resto. 180 para dividir por 30. Tabuada do 3, 18. Quanto dá 18 no tabuada do 3? 6. Então, nós vamos colocar aqui 6. Quanto é 3 vezes 6? 18. E 30 vezes 6? Acrescento 0. Fica 180. Olha que lindo! Por que é lindo? Porque deu tudo igual. Eu amo quando dá igual. 0 menos 0, 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Exato! Decimal exato. Então, deu 47,6. Mas, isso é em reais. E reais não tem 2 casas após a vírgula? Sim. Então, nós vamos ter que colocar 2 casas após a vírgula. Como é que a gente faz isso? Acrescenta o 0, lembra? Que o 0 não altera em nada. Então, a gente coloca para poder responder, né? Então, vamos responder. Cada uma
delas pagou R cifrão 47,60 pelo presente da Bia, certo? Então, cada uma contribuiu com 47,60. E a Bia deve ter ficado bem feliz, hein? Com o presente que ganhou das primas. Vamos continuar, gente? Então, mais um decimal exato. Compreenderam? Agora, nós não poderíamos deixar de ver a divisão de decimal por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e assim por diante, por potências de 10. Gente, primeiro, antes de mais nada, eu vou fazer a divisão para mostrar para vocês que a regra, que vocês já devem estar deduzindo, é verdadeira. Então vamos lá, vocês vão comigo aqui, me ajudem, tá? Primeira coisa, eu quero dividir 12,35 por 10. Então, se eu fosse fazer uma divisão normal, eu teria que igualar as casas após a vírgula. Então, eu teria que colocar 10,00, concordam? Porque se aqui tem duas, aqui tem que ter duas, eu tenho que cortar e todo aquele trabalho para fazer. Então, eu faria 1.235 dividido, no caso, por 1.000, porque igualamos as casas. Aí, vamos fazer 1.235 dividido por 1.000, que vai dar uma vez. E 1.000 vezes 1 dá 1.000, certo? E 1.235 menos 1.000, sobra 235. E se eu quero continuar? Eu quero continuar, eu vou pôr uma vírgula e acrescentar um zero. 2.350 dividido por 1.000, dá 2. E 1.000 vezes 2, dá 2.000. E 2.350 menos 2.000, 350 que sobra. E se eu quero continuar? Eu já coloquei uma vírgula, coloco um zero. 3.500 dividido por 1.000, 3. 1.000 vezes 3, 3.000. 3.500 menos 3.000, 500. E eu quero continuar? Acrescento um zero. 5.000 dividido por 1.000, dá 5. E 1.000 vezes 5, 5.000. E acabou o nosso cálculo. Nossa, cálculo longo, hein? 1,235. Mas, volte, analise o número. 1, 2, 3, 5? 1, 2, 3, 5? Então, o que você pensou estava certo. Quando nós dividíamos, nós tivemos que igualar as casas. Mas nós não obtivemos o mesmo número? Então, a gente pode aplicar uma regra parecida com a da multiplicação. A da multiplicação por 10, por 100 e por 1.000, nós pensávamos que multiplicar por 1 dava o mesmo número. E a gente andava para a direita, quantas casas indicavam os zeros, não é isso? Aqui, gente, nós andamos para onde? Para trás. Observa, o número andou para trás. Então, se você colocar uma flecha para trás, você tem um zero no 10, você anda no sentido da flecha, uma casa após a vírgula, no sentido da flecha. Então, a casa é o 2. E como que fica escrita? A vírgula vem aqui e corta a anterior. E o que acontece? Acontece a magia. 1,235. Olha aqui, ó. Então, você não precisa fazer todo esse cálculo. Dividir por 10, 100, 1.000, 10.000, basta você andar para a esquerda com a vírgula a quantidade de zeros que tiver na potência. Ó, que legal! Imagina fazer todos esses cálculos, ia demorar muito. E dividir por 10, por 100, por 1.000, primeiro é dividir por 1. Então, os algarismos não se alteram. Eu gosto sempre de reescrever. Vamos aplicar aqui? Então, vejam aqui. Eu gosto de reescrever o número, gente, tá? Não tenham preguiça. Reescrevam. Não tem que calcular tudo, é só reescrever o número. Então, aqui, ó, dividir por 100 é dividir por 1. Então, não vai mudar os algarismos. 2 casas, porque são 2 zeros. No sentido da flecha, é para a esquerda, é voltando. Por que voltando? Porque o número tem que diminuir, você está dividindo. Então, ele diminui, vai ter que ficar menor. Quantos zeros? 2, então, 1
duas casas e a vírgula vem aqui. Não esquece de cortar a anterior, porque um número não pode ter duas vírgulas. Então, isso aqui vai ficar 5,8678. Leitura correta. 5 inteiros, 8.678 décimos de milésimos. Ok? A nossa leitura casual seria 5,8678. Está feito o cálculo. Simples, não? Olhem aqui. 34,5 dividido por 1.000. Reescreve o número. Gente, vocês sabem que vocês têm que vir para trás. Então, coloque ele mais para frente um pouquinho. Ó. 34,5. Nós vamos ter que andar nesse sentido, para a esquerda. Então, flecha aqui em cima. Quantas casas? 1, 2, 3. No sentido da flecha. Então, o que você faz? A primeira é essa. 1, 2, 3, vírgula. Sempre que você coloca vírgula, você tem que completar com zeros. Então, aqui vai ter que ter um zero e aqui vai ter que ter outro. E você vai cortar a vírgula anterior. Porque eu não posso dizer vírgula e não ter nada antes da vírgula. Vocês viram fantasma antes da vírgula? Não, né? Então, tem que pôr o zero. Então, o que a gente vai fazer? 0,0345. Então, o novo número fica 0,0345. E eu não posso cortar esses zeros, por favor, porque zero antes da vírgula faz sentido. Ele é um número muito pequeno. E eu leria isso aqui, 345 décimos de milésimos. Leitura convencional. Agora, leitura usual, 0,0345, ok? Vamos ver este outro exemplo aqui. Este outro exemplo é dividir por 10. Então, reescreve o número. Não põe ponto, tá? Só reescreve o número e a vírgula, não esquece. Aí, você vai fazer o quê? Você vai pôr a flecha para trás, porque é dividir, tem que diminuir. Dividir por 1 não altera os algarismos. Então, você vai andar uma casa. Uma casa no sentido da flecha para a esquerda. Uma vírgula aqui. Então, você vai dizer que isso aqui vai ficar 154,2,9. Não. Não esquece de cortar o zero, a vírgula. Então, fica vírgula 29. E isso aqui é 154 inteiros e 29 centésimos. E está respondida a questão. Ok? Olha essa. 7,8. Eu só estou conferindo aqui, gente. 15429, 15429. Colocamos todos. Beleza. Aqui. 7,8 dividido por 10.000. Nós sabemos que vamos ter que andar para a esquerda. Então, escreve esse número um pouquinho mais para cá. 7,8 para você ter espaço para poder caminhar para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Flecha para a esquerda. A primeira casa no sentido da flecha é o 7. Então, 1, 2, 3, 4, vírgula. Você não pode não colocar nada antes da vírgula. Então, vai um zero. E aqui vai outro, e aqui vai outro, e aqui vai outro. Olha só, não esquece, corta a vírgula, porque cada número só pode ter uma vírgula. Então, isso aqui vai ficar 0,00078. É um número muito pequeno, certo, gente? Então, este é o resultado fácil, de uma forma fácil de fazer, quando for divisão de decimal por 10, por 100, por 1.000, por 10.000. É a regra ao contrário da multiplicação. Vamos ler aqui. Eu escrevi a regra para vocês. As potências de 10 iniciam por 1. Então, seria o mesmo que dividir por 1. Ou seja, os algarismos não irão ser alterados. Apenas deslocamos a vírgula para a esquerda, no numeral, de acordo com a quantidade de zeros da potência de 10. Ok? Então, ficou aí as regras. Espero que vocês consigam fazer as atividades tranquilamente. Lembrando, tabuada é fundamental, certo, gente? Estudar tabuada na ponta da língua, fazer os números grandes, redondinhos, obedecendo espaço, organização é fundamental. Então, bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!